Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e envolvam toda a sua família. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Fragmentos da mensagem Corrigendas, extraído do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos mais um programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Nas Relações Humanas, do livro Cura, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cristo nas relações humanas começará no homem com Cristo, ou a civilização genuinamente cristã não passará no mundo de fábula brilhante de nova mitologia. Para isso é imprescindível que nos afeiçoemos em verdade ao espírito dos evangelhos, para consolidarmos na terra o verdadeiro reinado do Espírito. Não nos basta a mística do templo organizado com todos os recursos para a exaltação do culto externo de nossa fé. Somos atualmente convocados não mais à consagração do serviço religioso encarcerado no círculo da interpretação literal, mas a religião viva do exemplo, sentido e vivido, com o nosso coração e com o nosso sangue, com o nosso ideal e com o nosso suor, para que o hino espiritual do Evangelho, espraiando-se da nossa área individual de compreensão, se estenda a todas as criaturas, anunciando ao planeta um novo dia. É por isso que o selo do sacrifício nos valoriza o caminho. É por esse motivo que a dor e a luta se transformam em clima incessante de todos os que abraçam na boa nova o roteiro da libertação que lhes é própria. A descrucificação de Jesus é nosso trabalho primordial para que os braços do Celeste Amigo, usando os nossos, penetrem o coração da humanidade, soerguendo-a aos níveis superiores que lhe cabe atingir. Nossa estrada, em razão disso, se converte em respeitável indicação para aqueles que ainda não nos partilham o entendimento. Nossas atitudes e nossas palavras, nossas dores superadas e nossas ansiedades vencidas constituem páginas de amor e luz que os outros leem, habilitando-se a grande e abençoada renovação. Situemos o Senhor que buscamos, compreendendo o mundo e servindo aos nossos semelhantes, através dos seus olhos, inspirados em seus padrões superiores. Venceremos os desafios do tempo, reduzindo séculos e milênios na construção do reino divino, que o antigo espaço da terra aguarda de nossas mãos. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização do evento beneficente Segundo o Almoço Solidário, um prato cheio de solidariedade.
A SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, convida a todos participarem. Será no domingo 18 de setembro, a partir das 10 horas da manhã. Música, diversão, bazar solidário e muito mais. Senha, R$50. Os valores arrecadados serão convertidos em favor da realização do seminário Cartas da Imortalidade, 7º ano. O local será na sede da instituição, Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 40, Cidade Jardim, aqui em Caruaru. A Fraternidade Espírita Emmanuel está realizando bazar de roupas e calçados femininos. Lembrando que a instituição se localiza na Rua Deputado Torres Galvão 379, próximo à Policlínica do Salgado. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. Cuidar do corpo e do espírito, continuação. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se materializando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo. Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo
1-14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim, mista-se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4h da tarde. Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas aos domingos, 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 777. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na terra? Resposta dos Espíritos. Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, lemos: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Problemas do Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreve: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes
O nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Onde encontrar uma instituição espírita? SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui na segunda parte do programa, nessa parte de perguntas e respostas, para aprofundarmos os temas que foram abordados nessa manhã. Vamos assim para a primeira pergunta. Quais as consequências de estarmos renovados e convertidos a Jesus? O Espírito Emmanuel, na mensagem corrigenda, que faz parte do livro Vinha de Luz, assinala para nós essa indicação, quando ele diz assim: o homem renovado e convertido a Jesus é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Vamos entender essa elucidação que Emmanuel nos dá. Primeiramente, quando ele diz que esse homem, mesmo convertido, renovado por Jesus, pelo Evangelho do Mestre, esse homem ainda é chamado à constante realização de um trabalho. É o trabalho de iluminação e de aperfeiçoamento, que é incessante. Emmanuel faz esse apontamento pelo seguinte: ao se referir que nós somos colocados entre zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo, ele faz menção a um trabalho imenso que somos chamados a realizar na ressignificação do nosso passado, daquilo que, de certo modo, teve todo um lastro de desequilíbrio e de afrontamento às leis divinas, gerador de uma série de vícios e de condicionamentos negativos que reverberam na nossa encarnação atual. Mesmo tendo-nos aberto o entendimento e o coração ao Evangelho do Cristo, é necessário ter-se consciência de que há um trabalho de iluminação iniciado nessa nossa aproximação do Evangelho, mas que deve continuar em termos que Emmanuel deixa bem claro, de iluminação e aperfeiçoamento incessantes. Essa iluminação e esse aperfeiçoamento incessante é pelo campo imenso de entendimento que nós agora somos chamados a trabalhar em substituição daquilo que fez parte na nossa mente, no nosso psiquismo, ao longo de diversas encarnações. Não temos ideia da vastidão, da dimensão de erros que já cometemos em nosso passado, e que o fato de não nos lembrarmos disso, de modo nenhum, apaga esses desvios do nosso psiquismo profundo. Esses desvios têm que ser trabalhados
paulatinamente. Nesse trabalho de renovação, a iluminação imprescindível vem do nosso envolvimento com o Evangelho do Cristo, que vai ampliando o nosso discernimento, vai ampliando a nossa intuição. Nós começamos a perceber mais detalhes nas nossas atitudes, no nosso comportamento, que precisam ser melhorados, superados, aperfeiçoados. E é esse trabalho que na palavra de Emmanuel é bem caracterizado quando ele diz iluminação e aperfeiçoamento incessante. O início da caminhada efetiva se deu na nossa adesão ao Evangelho do Cristo. E daqui em diante, um trabalho constante que não deve ser interrompido e que cada vez mais nos tornará mais sensíveis para sermos instrumentos dos benfeitores espirituais na realização do bem, da caridade e do amor ao próximo. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Porque Emmanuel afirma que cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor. Na mensagem do livro Fonte Viva, Emmanuel faz uns apontamentos importantes sobre isso. É a mensagem Problemas do Amor. E aqui, Emmanuel vai definir para nós o seguinte, de que cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor. Vamos detalhar, trazer subsídios ao entendimento. Emmanuel, normalmente, em poucas palavras, nos fala de muita coisa. Então, cultura intelectual e aprimoramento moral é as duas asas. O intelecto, o estudo, o conhecimento, a vivência, a prática do amor. É o aprimoramento moral. É necessário que o homem amplie cada vez mais o seu entendimento das leis divinas, da realidade do mundo espiritual, dos objetivos de estar na Terra, no mundo de provas e expiações. Tudo isso faz parte dessa cultura, desse conhecimento intelectual. E a partir dele é que se assentam, que se tem o alicerce para a prática segura, aprimorada do amor, da caridade sob os seus mais variados aspectos. Por isso é que é tão importante a associação desses dois fatores. Às vezes percebemos pessoas que são exemplos de humildade, exemplos de caridade, e que não têm cultura intelectual, têm até um conhecimento rudimentar da revelação espírita, mas são exemplos de virtudes. O que faz com que algumas pessoas julguem ou analisem de forma imperfeita, afirmando o seguinte: olha, não adianta muito conhecimento sem vivência do bem. Tem muita gente que conhece pouco e faz muito bem. À luz da revelação espírita, não é assim que acontece.
Aquelas pessoas que hoje praticam e vivenciam de forma espontânea e verdadeira o amor à caridade, trazem no seu inconsciente, do seu passado reencarnatório, as aquisições na área do entendimento, do intelecto, que agora se expressam de uma forma ímpar na prática do bem. Mas toda prática do bem, segura e consistente, que resiste às ingratidões, à falta de consideração que muitas vezes uma sociedade materialista como essa que nós vivemos dá, só ocorre havendo uma base de conhecimento, de iluminação espiritual em vidas passadas, e que agora encontram a oportunidade ideal para se expressarem. É por isso que Emmanuel diz de que a cultura intelectual e o aprimoramento moral são imperativos, são imprescindíveis para possibilitar a manifestação do amor. Vamos então para a próxima pergunta. Na parábola do festim das bodas, a passagem onde o Senhor das terras manda seus servos chamarem os que encontravam nas encruzilhadas. Podemos compreender o sentido a que ele se referia? Como podemos compreender, na verdade, o sentido a que ele se referia? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que estivemos ouvindo nessa manhã, muitos os chamados, poucos os escolhidos, analisa na parábola do festim das bodas os aspectos espirituais profundos, existentes e que atravessam os séculos. As parábolas de Jesus não têm, de fato, época ou lugar. O mestre utilizava-se justamente desse recurso das histórias, das parábolas, para que a essência do seu ensinamento não sofresse nenhum impacto com o passar do tempo e com a renovação que a humanidade passa ao longo de diversas gerações. Então, vamos ao entendimento. E depois as encruzilhadas, e chamai a todos. A questão impactante que Jesus estabelece nessa parábola é porque ele retrata logo no início o que de fato, inclusive, se deu através da sua missão entre nós. Poderíamos considerar, inclusive, essa parábola como uma parábola até profética, porque Jesus diz assim que o rei foi dar uma grande festa e mandou que seus servos chamassem os convidados. Mas os convidados não quiseram ir. E o que causa a grande surpresa é: que história é essa? É uma festa, é uma coisa muito boa. Como é que os convidados não querem, não aceitam ir? Aí já existe, inclusive, uma referência implícita, importante, para explicarmos. A observância das leis divinas, a vivência do amor, da caridade, da solidariedade, produz resultados benéficos, não só para aquele que recebe, mas também para aquele que dá. Hoje,
o desenvolvimento da própria medicina, da ciência humana, fala sobre os reflexos positivos de estímulo ao nosso sistema imunológico quando nós nos envolvemos em ações de caridade, de solidariedade. Mesmo que não haja qualquer retribuição de ordem material, já há uma retribuição espontânea do nosso organismo face o nosso empenho na prática do bem. Mas o que ocorre? Se é tão bom, se é uma festa para o nosso ser em termos de consequências felizes, mas acontece justamente como a parábola nessa parte se refere. A criatura humana, dissociada das leis divinas, vivendo de forma egoísta no mundo materialista, não quer sequer a felicidade dela mesma. Porque mais do que nunca está comprovado que para que nós vivamos bem, nos sintamos gratificados com a vida, temos que estar em ações de solidariedade, de compartilhamento e não com atitudes egoístas. Então, nesse aspecto já há uma lição. Os convidados não querem ir. Muita gente que recebe o convite do bem pelo Evangelho do Cristo também não quer aceitar, mesmo sendo para a sua verdadeira felicidade. Mas e para as encruzilhadas e chamar a todos se refere a que depois do convite feito ao povo judeu que não aceitou, o Evangelho seria levado para todos os povos. O convite seria estendido a todos. Mas tem uma questão particular. É que, mesmo aceitando o convite, é necessário fazer por merecer, por trabalhar valores do bem, por vestir a túnica nupcial. A túnica nupcial é o corpo espiritual nosso, que na medida em que nos empenhamos nas ações do bem, esse corpo se torna luminoso, sutil, perceptível aos bons espíritos. Mas, se não tivermos esse corpo, essa aquisição, seremos colocados para fora da festa. É isso que a parábola diz. Nós estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Estejam conosco aqui na sua Rádio Liberdade, todos os domingos, 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.